Começo do programa, vou bater um papo, faz tempo que não falo ao vivo aqui com José Antônio Encinas, que já está conectado conosco e vem trazendo as suas informações e análises. Bom dia, Encinas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Beto. Olá, os amigos que acompanham o Farol. Prazer aí começar mais um ano, né, Beto? Esse ano que a gente vai completar aí já no dia 18, um ano de existência do Farol de Limeira. É isso, né? Desejar a todos os nossos amigos aí um excelente 2022, Beto. Sem dúvida nenhuma. Bom, Encinas, como nós passamos boa parte do ano passado falando sobre vacinação, sobre pandemia, sobre a nova variante, a Ômicron, Encinas, eu queria começar esse nosso bate-papo puxando exatamente por esse assunto. Os dados são absolutamente assustadores, né? Só para contextualizar o nosso bate-papo, a Prefeitura do Rio de Janeiro já cancelou os blocos de rua, né? O Carnaval de rua em blocos, ainda a expectativa que seja cancelado também o Carnaval na Marquês de Sapucaí. Em São Paulo, o governador João Dória também já determinou que em nenhum ponto do estado haverá Carnaval de rua também. Enquanto isso tudo segue, Encinas, é impressionante a velocidade da contaminação desta nova onda de Covid em Encinas. O que você tem a nos dizer sobre isso? É isso mesmo, Beto. Você disse bem, realmente já era até um pouco esperado, né, Beto? Porque com as festas e com fraternização aí, tanto o Natal como o Réveillon, as pessoas se juntando, as famílias, né, Beto? Os amigos, todo esse tempo aí que a gente ficou quase 2 anos sem poder se abraçar, sem poder cumprimentar as pessoas. Então, eu acho que houve um relaxamento natural, muitas pessoas achando aí que com a diminuição de casos e de mortes, Beto, que já estava tudo bem, né? Então as pessoas acabaram aí, na minha opinião, extrapolando um pouco, né? E a gente observou isso nas festas de final de ano. E além disso tudo, né, Beto, houve também essa síndrome gripal que afetou aí uma grande parte das pessoas, tanto no Brasil como em vários outros países também, né, Beto? Então, essa síndrome gripal fez com que aí muitos postos de atendimento, né, unidades de saúde, ficassem lotadas para o atendimento de pessoas aí reclamando, né, justamente da dificuldade em respirar, dores de cabeça, todos aqueles sintomas, né, Beto, de uma gripe comum, mas uma gripe forte, né, Beto, bem mais forte até do que outros tipos de gripe. Então, tudo isso fez com que houvesse aí um aumento na procura pelas unidades básicas de saúde. Só lembrando, né, Beto, que gripe é muito mais comum nos meses mais frios do ano, né, Beto? No inverno, na metade do ano. E não é comum você ter aí uma grande quantidade de pessoas com gripe justamente em dezembro, né, Beto? Dezembro, começo de janeiro, uma época de calor, então não é tão comum assim. No entanto, essa mudança fez com que muitas prefeituras aí tivessem que ampliar o número de médicos nos postos aí de saúde para atender essa grande demanda, né? Muitas pessoas aí gripadas e os casos de Covid, Beto, também gostaria de ressaltar. Hoje, a prefeitura vai divulgar aquele balanço semanal. Só para as pessoas entenderem, em dezembro, Beto, no começo de dezembro, estava sendo aí normal, por semana, em torno de 7, 8, até 10 casos no máximo. No finalzinho de dezembro, a gente já registrou aí 17 casos por semana. E nesse primeiro boletim divulgado aí agora em janeiro, já foram 66 casos. E hoje, Beto, eu acredito que esse número vai disparar devido aí a tudo isso que eu acabei de comentar, né, com as festas, com a confraternização. Eu acho que esse número hoje, que vai ser divulgado aí por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, o número de casos de Covid aqui em Limeira deve ampliar muito, principalmente também, Beto, por causa dessa variante da Omicron, né, que ela é muito mais transmissível, ela infecta as pessoas de uma forma muito mais rápida, ela não tem se mostrado tão fatal como os outros tipos de Covid. Mas é sim uma grande preocupação, Beto. Eu acho que o sistema de saúde aí está um pouco apreensivo, Beto, como serão aí as próximas semanas e também os próximos meses em relação a isso. A gente vai ter uma ideia hoje em cima desse boletim que vai ser divulgado aí, provavelmente na hora do almoço, Beto. Encinas, você tocou num ponto que eu iria abordar de qualquer maneira, que é a relação do grau
de letalidade e também de dificuldade para superar a Ômicron, né? Eu já falei aqui no programa, cerca de 3 semanas, a minha esposa Márcia testou positivo, fez a quarentena, felizmente saiu, aliás, saiu no penúltimo dia do ano, né, que ela testou negativo, foi fazer o teste, etc., aí testou negativo e estaria recuperada. Porém, é isso que eu queria bater um papo com você. Sabe como é que é o brasileiro, né? O brasileiro é aquele negócio, que ele vai até o limite do limite do limite, né, para testar coisas irresponsáveis. E eu percebi que a Márcia, embora não tenha passado pela sua quarentena de uma maneira, felizmente, bastante tranquila, sem sintomas graves, etc., mas eu percebo que ela tem ainda, depois de uma semana e meia, quase 2 semanas, que ela se recuperou da doença, ela ainda mantém alguns sinais, por exemplo, dor nas pernas, um pouco de cansaço, enfim, nada grave, mas são incômodos que ela não sentia. E agora ela continua sentindo, e eu tenho informações que isso aí deve durar ainda por algumas semanas. Ou seja, não vamos nos enganar, né, Encinas, com essa questão que a Ômicron é mais leve, que é isso, que é aquilo e tal, e baixar a guarda, porque é Covid de qualquer maneira, né, Encinas? Sim, Beto, sim. E como todos os casos de Covid, né, Beto, sempre fica alguma sequela. A gente aí já ouviu relatos, né, Beto, de pessoas que tiveram a Covid e que ficam aí quase um ano sem ter o paladar, né, Beto, sem ter aquele paladar de volta, não consegue ter aí, sentir o sabor dos alimentos, outras ficam com problemas de audição, ou seja, sempre tem alguma sequela, como você acabou de dizer, né, cansaço. Tem pessoas, né, aqueles casos mais graves, que têm dificuldade até de voltar a andar, né, Beto? Tem que fazer todo um processo aí de readaptação, né, de voltar a aprender a andar novamente. Ou seja, são vários tipos de sequelas, né? E vai de organismo para organismo, né, Beto? Então, ninguém pode dizer, né, que por levar uma vida saudável, fazer exercícios, que ela não vai ser afetada se tiver a Covid, porque isso aí é uma coisa muito de próprio organismo. Se a pessoa ela tem um pouquinho ali de alguma fragilidade, ela pode depois acabar aí sentindo mais do que outras esses tipos de sequelas da Covid. Então, realmente é um mistério ainda, né, Beto? É uma doença nova, né, com poucos anos aí, e que agora que as pessoas vão ter aí uma noção maior para que nos próximos anos se saiba aí como combater e como, principalmente também, como reverter essas sequelas aí que ficam após a doença. Perfeito. Bom, então, para a gente resumir, para a gente virar a página aqui, você acredita num aumento de casos, então, que devam ser registrados agora por conta do Réveillon, né, É, Silas? sem dúvida, Beto. Eu acho que assim é inevitável, né, que haja um aumento, porque a gente está sentindo isso, Beto, nas próprias reclamações de pessoas que vão buscar aí os postos de saúde, né, Beto? As próprias redes sociais hoje acabam sendo um termômetro. A gente vê aí pessoas reclamando de ficar 6 horas numa fila, Beto, buscando aí um atendimento médico para uma síndrome gripal. Se existem muitas pessoas esperando, Beto, é bem provável que também no meio dessas pessoas haja pessoas com Covid também, né, Beto? E a gente só não vai ter um número talvez tão grande, tão exagerado, Beto, porque a gente percebe também que a testagem para a Covid é muito pequena, né, Beto? Hoje em dia, muitas pessoas têm que comprar os testes nas farmácias para saber se está com Covid ou não. Somente em último caso, quando a pessoa está passando muito mal, é que o serviço público acaba fazendo essa testagem, né, Beto? Portanto, eu acho que se houvesse uma testagem maior, o número de casos seria infinitamente maior também, Beto. Então, eu acho que esse é um problema do Brasil no geral, né, Beto? A baixa testagem das pessoas em relação ao Covid-19. Então, se isso aí tivesse ocorrendo com maior frequência, com certeza o número de casos também seria bem maior. Concordo plenamente, concordo também que não é justo você empurrar para o bolso do consumidor, do contribuinte, pagar 2, 3, 4, 5 testes dentro de um mês, dá quase R$ 500. É um absurdo, é um dinheiro que deveria ser público, né? Um teste que deveria ser público cada vez mais, e não com tantas restrições como o poder público impõe também para que você faça a sua testagem gratuita. Bom, Sem vamos. contar o preço também, né? Você acabou de falar do preço, e também agora, com essa procura tão grande que está ocorrendo, está difícil até de encontrar esses Sim, testes nas sim. farmácias, Beto. Eles acabam também aumentando o valor, né? Porque a procura é maior
do que eles conseguem oferecer ali, esses testes, né, farmacêuticos aí. A procura é tão grande e eles têm menos, eles acabam cobrando mais caro. Por isso, fica ainda mais difícil da pessoa saber se ela está ou não com Covid. E você sabe que uma coisa que me chamou a atenção, eu estava voltando esses dias aí, acabei dando uma passeada com a Márcia até por conta disso também, para ver se ela se recuperava e fazia repouso, né, que é recomendável no caso dela, mas eu passei por São Paulo, na Avenida dos Bandeirantes, me chamou a atenção, Encinas, como se fosse um guichê um pouco maior desses guichês de pedágio, vai só para tentar, né, fazer um sentido ilustrativo, como se fossem dois guichês e tal, mas era um guichê que foi instalado na calçada da Avenida dos Bandeirantes, lá em São Paulo, teste Covid. Havia uma pequena fila de umas 15 pessoas, ou seja, a Prefeitura de São Paulo deve ter disponibilizado, então, esses guichês improvisados de testes públicos. Achei a ideia fantástica, deveria ser copiada aqui para o interior também. Seria sim, Beto, seria sensacional, porque tem muitas pessoas, né, Beto, que dependem do teste para poder voltar a trabalhar. Tem alguns serviços que exigem, né, Beto, a apresentação aí de o teste para poder você ter acesso. Então, realmente seria sensacional. Só que o poder público aqui no Brasil, né, Beto, isso aí, tanto em nível municipal, estadual e federal principalmente, dá a impressão que eles não estão levando tão a sério assim essa doença, né, Beto? E dificultam ao máximo aí a testagem das pessoas. Inevitável lembrar, esse final de semana também aproveitei para assistir e já revi duas vezes o Não Olhe para Cima, né, que é uma produção, não sei se você chegou a ver no Netflix, né, Eu muito... vi no dia da estreia, Beto, eu estava muito ansioso de ver esse filme, né? Foi na véspera do Natal ou do Ano Novo, eu não me lembro agora, mas eu Aham. assisti sim esse filme, acho que foi na véspera do Réveillon, né? Eu Muito assisti esse interessante, né? filme sim, muito interessante, e mostra a que ponto chega o negacionismo, né, Beto? Exato, De exato. você não se preocupar com uma coisa tão importante em detrimento de outras muito menos importantes que eles estavam dando mais valor ali, mais importância. Realmente é um exemplo daquilo que a gente vê, principalmente no Brasil. Exatamente. E tinham todos os personagens ali, né? Tinha o ex-presidente dos Estados Unidos, tem esses ricaços aí, os bilionários do espaço, tinha tudo, né? Tinha tudo lá. E o Carluxo também, né, Beto? Esse ficou Também, sensacional. também, verdade, verdade. O filho da presidente. Também, que é esquecido depois pela própria mãe, a presidente. É isso aí. Tá bom, Encinas, algo a acrescentar aqui de Limeira, depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Capitólio contigo. Sim, rapidinho, Beto, né? Só para as pessoas se informarem, né, a gente ficou aí 10 dias praticamente sem fazer o programa, né, Beto? O atendimento infantil aí de crianças, né, atendimento infantil na saúde de Limeira, era feito, Beto, só para a gente fazer um breve histórico aí, ali na humanitária, né, na antiga humanitária, e era conhecido como Hospital da Criança. A prefeitura resolveu, Beto, descentralizar esse serviço, levar, né, esse atendimento que era feito aqui no centro da cidade para os bairros. A prefeitura entende, Beto, que isso vai facilitar a vida das famílias aí que têm crianças e que tinha que buscar o centro para trazer, né, para levar os seus filhos para atendimento médico. Agora, as unidades básicas, Beto, lá do Abílio Pedro, do Parque Hipólito e do aeroporto, já dispõe, a partir de hoje, de um atendimento aí 24 horas para as crianças. Então, a prefeitura tirou do centro da cidade e levou para os bairros o atendimento dessas crianças. A gente vai ter uma noção, Beto, se isso aí vai funcionar ou não, agora a partir aí dos próximos meses, né? Saber das próprias pessoas se isso melhorou ou não. Já era tradicional aqui em Limeira esse atendimento no centro da cidade. E agora a prefeitura entende que é melhor levar esse atendimento para os bairros e a gente vai ter uma ideia, então, nas próximas semanas, aí, próximos meses, se isso deu ou não resultado. Vamos aguardar, né, Beto? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ver. Vamos ver. A expectativa agora é que isso avance. Bom, Encinas, para a gente fechar, então, as questões de alagamentos em Minas Gerais, o assunto Capitólio praticamente contaminou o noticiário durante todo o último sábado, cenas muito tristes, lamentáveis. E agora, Encinas, é o seguinte. Tudo bem, foi uma fatalidade, mas uma fatalidade até onde eu pude perceber bastante evitável, viu, Encinas, assim, talvez não na magnitude que foi, mas
principalmente, né, afastar aqueles turistas daquela região do entorno lá, inadequada para visitação pública. O que você achou de tudo aquilo que aconteceu em Sinas? Eu concordo com você, Beto. Era evitável, sim, né? A própria Defesa Civil já havia emitido, né, avisos, alertas de que que haveriam chuvas fortes naquele dia, né, Beto? Ou seja, a Defesa Civil, ela tem esse serviço, Beto. Eu mesmo recebo pelo celular quando vai chover forte aqui em Limeira, nas cidades da região. Então a gente recebe aí via SMS avisos, olha, evite aí alguns pontos aí onde há alagamento, porque vai chover forte na cidade. E lá não foi diferente. Houve um alerta de que haveria uma chuva forte. Enquanto os barcos estavam ali, Beto, observando aquelas belezas naturais, as cachoeiras, houve, né, como a gente diz, uma cabeça d'água. Ou seja, choveu muito forte naquela região e a enxurrada, né, foi provocando aquela cachoeira enorme. Dos próprios barcos, as pessoas que estavam ali visualizaram o aumento repentino. A água que caía de uma certa forma, Beto, ela veio a cair ali de uma forma muito mais forte, ou seja, houve uma chuva além da conta próximo daquele local. A gente entende, né, Beto? O turista ele quer ver aquela beleza, fotografar, filmar, registrar tudo aquilo. Mas eu entendo também que os próprios pilotos das lanchas ali, eles deveriam entender, né, Beto, que com aquela chuva mais forte, não era tão legal ficar muito perto daquela cachoeira. E foi justamente, dá a impressão que alguns barcos até se aproximavam mais da cachoeira para que as pessoas que estavam ali, os turistas, pudessem fazer a filmagem. E depois também alguns barcos, algumas pessoas alertando, olha, tá caindo pedra, sai daí, sai, gritando, e ninguém saía, né, Beto? Né? Dava a impressão que eles parece que queriam se aproximar ainda mais. E depois acabou acontecendo aquilo, né? Caiu toda aquela rocha lá em cima de 3 lanchas, como você disse, e acabou aí tirando a vida de 10 pessoas, né, Beto? Inclusive, entre elas, um menino aí de 14 anos de idade. Tem 4 pessoas ali da região de Sumaré, Beto, né, que era um casal, né, de jovens aí, noivos, né, namorados, a mãe da moça parece, e o namorado dela também, ou seja, 4 pessoas ali da região de Sumaré também estavam entre essas 10 vítimas aí lá em Capitólio. Realmente uma tragédia que poderia ter sido evitada, mas infelizmente não aconteceu, né, Beto? Sem contar que outras pessoas também ficaram aí machucadas, né, Beto? Tiveram que ter atendimento médico aí na tarde do sábado. Sem dúvida. E imagine que eu fiquei impressionado ontem, acompanhando o noticiário também, eu vi que havia gente com calção, sunga, maiô, etc., aguardando se ia haver liberação ou não dos pontos para continuar os passeios. Achei o mínimo de... muita insensibilidade, né? É uma coisa impressionante. Além do local estar interditado para as buscas, né, faltou sensibilidade para esses turistas que estavam lá. Houve mortos, né, Sinas? É verdade, Beto. Mesmo com as mortes já anunciadas, as pessoas ainda queriam continuar fazendo os passeios. Realmente incompreensível essa atitude. Tá bom. Valeu. Ensinas logo mais à noite, vamos bater um papo também. Segundo Esportiva voltando hoje, aos pouquinhos, caminhando. Aliás, o futebol bem paradinho. A maioria dos clubes retornando às atividades hoje, na segunda-feira. A gente fala sobre isso logo mais à noite. É isso aí, Beto. À noite estaremos mais uma vez no Segunda Esportiva para tratar aí das contratações dos times, né, Beto? Falar um pouco de Copa São Paulo também, que está aí já afunilando, tem várias equipes já classificadas para a próxima fase. A gente vai abordar tudo isso aí à noite no Segunda Esportiva. Tá bom. A Inter não deu nem pro cheiro, hein? Beto, eu vou comentar mais à noite, né, realmente, Sim. mas estava vencendo o jogo até os 47 minutos do segundo tempo e acabou aí tomando a virada, né, Beto? Teve um pênalti e depois ainda, além, lá com 51 minutos, tomou o segundo gol e com isso já não tem mais chance de classificação. Uma pena. A gente fala mais sobre isso mais tarde. Muito obrigado, Ensinas. Até mais tarde. Um abraço. Um abraço, Beto. Tchau, tchau.